E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso Certo. partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor Presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor Não. defende? Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. Claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será difícil. Pois não. Quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir-me? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais no país? Quem é, doutor Ernesto? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais no país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina, e temos outros exemplos muitos, mas respondendo ao seu telespectador, eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa, eu não gosto do processo, senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos também, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo deixar bem claro. Eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixe-me definir bem.
Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que o indivíduo A ou B é um partido. Eu nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. Então, vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso, O senhor já meteu aí a lenha no neoliberalismo. sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado. não liberal, o que é? O senhor poderia dar explicação? Ele me perguntou... Posso complementar? À Como é que vontade. pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado Forte, intervencionista? perfeito, eu digo agora. Intervencionista. Perfeito, Forte com, e técnico, tudo bem. com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro, é toda uma farsa, vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver, agora mesmo, quando foi decretado o Plano Real, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência o Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,2. Agora, hoje ou ontem, um senhor, saiu no Globo ontem, 21, por esses dias agora, saiu no Globo, que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do Prona, é professor titular de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Diz ele, não são 4 não, estou contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Não, eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vou embora, as nossas agora. Segundo, na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e é conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse vai ser tanto. Né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. Então que a população é tola o suficiente A para... população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Doutora Só Neto, que isso passa. Doutor, o senhor me confirmar o seguinte, o jornal O Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor, eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, que o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem O senhor disse isso. Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte, o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes,
Na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, Faz com que doutor essa Enéas. terra esteja mergulhada nesse processo Doutor Enéas. há muito Tem tempo. uma escola de formação política. Vocês fizeram... Ah, sei, tudo bem. Não, então, porque... Eu só queria entender o seguinte, ao longo do programa o senhor chamou os políticos de escória... Não, a ele imprensa- pertence à escória. Pertence, tá bom. Pelas atitudes que vêm a público. Tá bom, tá. A imprensa dedica-se à luxúria e a fazer a pregação do que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Mas Os eu técnicos acho- do governo... Espera um pouquinho, só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue... esconde, mistifica, etc. Tal. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política. Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não tem nada a ver com isso. Não, é evidente. Eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Mas Agora, nós não. Homossexualismo, Quer coisas bem perguntar? incisivas. Eu gostaria. Serei O senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao Sei, tema. conheço. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que, que o senhor pensa do vamos, tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio nem universidade. Por favor. Por favor. Tudo bem, Não. tudo bem. É óbvio, né, doutor Enéas? Não, mas ele Tudo está bem. perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. Ah, o pessoal. senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, e senhor, a- não. talvez Não há fosse avanço possível. de ciência, um Não sei, minutinho. mas talvez Para o fosse senhor e possível. para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, Não, por não favor, precisa não, mas eu explicar. tenho... Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcel aí a roupa. Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui. Inclusive uma falta, se não me engano, de comportamento. Não sei bem o que foi, eu não vi. Contaram-me. Né? E ele, o senhor vê as pesquisas, estão. No ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Brasil é uma estrutura hoje extremamente comprometida. Justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, se eu perguntar qual é a penetração do meu nome na massa, aí só pagando para ver. Doutor Enéas,